Zacarias, capítulo 10. Oh, Ziarabama. Eu estou vendo o Espírito Santo no meio de uma tormenta, fazendo ela cessar. Você encontrou o livro do profeta Zacarias no capítulo 10, do verso 1 até o 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, igreja bendita: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Olha ela de novo aí. A chuva que só vem quando Deus manda, viu, querido? Pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos, que como louvor que você acabou de dizer, como um trovão, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um de vós. Perceba que o texto, querido, na profecia, o Senhor tem a delicadeza, a singeleza de dizer a cada um de vós. Porque os terafins aqui, querido, são os deuses que existiam nos lares, que as pessoas criam neles. Estes deuses têm falado vaidade. Os adivinhos têm visto mentiras e descrito sonhos que se tornam sonhos em vão. Com vaidade eles consolam uns aos outros. Por isso, eles são mais como ovelhas aflitas, porque na verdade não há um pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei estes que são na verdade bodes. Mas o Senhor dos exércitos, que você disse no louvor que é poderoso, ah, querido, este visitará o seu rebanho. A casa de Judá será visitada. Ah, Filadélfia, você vai ser visitada. E ele os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Amei isso, querido. Você será como um majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele também a estaca, dele também o arco de guerra. Já falo sobre essas três coisas com você. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele é o arco de guerra. Dele juntamente sairão todos os exactores, os chefes, os príncipes sairão dele, e serão como valentes, que pelo lodo das ruas entrarão na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão aqueles que hoje andam montados em cavalo. Fortalecerei a minha casa, a casa de Judá, salvarei a casa de José, tornarei a plantá-los, porque me abjetei, eu tive piedade deles, e serão como se os não tivesse rejeitado um dia, porque eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, e eu os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão, eles se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor, o seu Deus. Até aqui, palavra de profecia para Israel, palavra do Espírito Santo para nós. Amém, querido? Ainda de pé eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, não há dúvida que o Senhor tem um plano de transformar choro em contentamento, em brados de alegria. Não há dúvida que o Senhor está transformando, Pai, esse momento de choro em riso, esse lugar de dor num lugar de tremenda vitória. Eu vejo, papai, pelos olhos da fé, que o Senhor está revertendo uma situação que parecia, Pai, impossível de ser revertida.
O Senhor entrou na peleja. Aliás, o Senhor estava no centro todo o tempo. Talvez era eu, talvez fosse o meu irmão que não percebesse a grandiosidade da tua presença no centro, mantendo de pé, mantendo a força, mantendo o ânimo, mantendo a fé, mantendo o recurso. O Senhor, o meu Deus, o teu Deus, está no centro dessa peleja. E é por isso, Rei da Glória, que nós cremos que nesse momento de combate da humanidade, os que são teus, estes serão exaltados. Como o Senhor disse, como um cavalo que vai, ó Pai, de alguma forma passear no meio da guerra, porque majestoso és, poderoso és. Em nome de Jesus, revela essa palavra, traz Deus amado, como o Senhor trouxe para a minha vida, no coração dessa mulher, no coração desse homem, no coração desse jovem, a certeza de que tudo está no controle do grande eu sou. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Rei da Glória e Senhor da nossa vida. Todo que crê, diga amém e graças a Deus. Você pode se assentar, querido. Aleluia. Maravilhoso. 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 O livro do profeta Zacarias, ele é um livro, querido, que em sua ênfase, naquilo que ele dá destaque, nós poderíamos dizer que esse livro ele faz menção de duas coisas principais. Do capítulo 1 até ao capítulo 8, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai fazer menção e ele vai falar, querido, para aqueles que retornavam do exílio da Babilônia, e ele vai falar que vai haver um tempo de reconstrução de Jerusalém. Há uma promessa para esse povo que está voltando, que o Senhor iria restaurar Jerusalém e também iria restaurar o templo do Senhor, o lugar de adoração deste povo. A palavra de Deus, ela vinha através da boca desse profeta, trazendo a revelação de 1 a 8, de um tempo de recomeço, onde o Senhor traria à existência tudo novamente. Mas se você acompanhar, querido, do verso de número 9 até o 14, ou melhor, do capítulo 9 até o 14, ele vai falar, querido, de um tempo onde o Messias estaria vindo, trazendo sim aquilo que eles almejavam durante todas as outras gerações, e falando de um tempo de juízo. Por que eu estou fazendo menção disso, querido? Na sexta semana de uma campanha que nós estamos falando de transformação. Talvez você diga do Antigo Testamento o que tem a ver essa transformação comigo, o que tem a ver essa transformação com a igreja. Eu diria a você, querido, que tudo que faz menção de Jesus Cristo Senhor tem a ver comigo e com você. Não há nada, querido, do que nós falamos mencionando a igreja de Cristo que nós possamos separar da verdade de Jesus Cristo Senhor. Por isso a palavra de Zacarias, ela é uma revelação para Jerusalém, para Israel, mas ela é principalmente uma revelação para nós nesses últimos dias. O que é essa revelação que está sendo trazida através da boca de Zacarias? De um tempo que no próprio livro de Zacarias, se você ler o capítulo 9, no versículo 9, você vai ver, querido, que ele faz menção daquilo que Mateus vai falar, que João vai falar, de como Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém. Ele começa a apontar, do verso 9 em diante, somente para Jesus Cristo o Senhor. Ele começa a falar de um Deus que você disse agora em forma de louvor, que tem o controle de todas as coisas, que está no meio da batalha, que tem todo o poder, que tem todo o controle. E não há dúvida, querido, de que esta boa palavra, que veio como uma espada para a vida daqueles que estavam em Israel, é a palavra que eu necessito no dia de hoje. É a palavra que eu preciso para viver o que eu estou vivendo hoje.
esta revelação de Deus, daquele que viria e mudaria o cenário de toda a humanidade. Eu vou dizer novamente, daquele que viria e ele já veio, daquele que morreria, ele já morreu, daquele que iria ressuscitar e ele já ressuscitou, e daquele que ele disse que todos que nele confiassem seriam um povo diferente, não seria como um rebanho sem pastor. E Zacarias faz questão de fazer menção a este povo que é sem pastor. Você vai ler o texto e vai encontrar por que os sonhos deles não se realizam. Porque eles creem em idolatrias. Eles estão crendo, talvez até mesmo crendo na sua própria sorte. Uns creem em entidade, outros estão crendo no seu trabalho, outros até fazendo a sua fezinha, como se diz por aí, querendo se enriquecer, sei lá o que. Eu sei que a humanidade está buscando um recurso, um sonho, que a própria palavra de Deus está dizendo, esse sonho não vai acontecer, isso é em vão. Esse sonho que você está buscando sem mim, não vai acontecer. É como um rebanho de ovelhas, que é enganado pela fascinação do mundo, mas que não terá o sonho realizado. Tudo isso é em vão. Interessante que a palavra para Israel é a mesma para os dias de hoje. Ele separa totalmente aquele que continua crendo na sua força, na idolatria, porque é um engano pensar que o idólatra é só aquele que tem uma imagem. Não, aquele que acredita em si, aquele que no fundo ele acha que ele vai resolver, que ele tem a sabedoria sozinho para vencer, que em algum momento ele vai conversar talvez com a sua esposa e o problema vai resolver. Ah, querido, se Jesus não entrar nesse relacionamento, não há conserto. Se esse coração não se dispuser, não abrir realmente para contar a verdade, para falar o que se passa, querido, nós vamos viver uma vida de confronto em todas as áreas da nossa vida. E se faz de conta, ele vai precisar terminar. Zacarias está dizendo, olha, no meio dessa batalha, porque a batalha está acontecendo, eu vou separar um povo diferente para Deus. Jesus está dizendo, eu vou separar um povo que seja realmente uma ovelha que tem pastor, uma ovelha que tem a quem se recorrer. Interessante, querido, que Deus é tão sábio em tudo que faz e que fala, que quando Ele usa a ovelha para representar a igreja, ou a igreja numa analogia com a ovelha, eu penso que não haveria outro animalzinho tão específico como a ovelha para representar a igreja. Ovelha sem pastor é uma perdição, querido. Ela se perde, ela acha que está no caminho certo, quando vê ela não sabe nem voltar para casa. Ovelha é um animalzinho, querido, que tem sentimentos, escolhas, muito igual à igreja. Quando ela tem um pastor, quando ela é guiada, eu estou me colocando como ovelha, viu, querido? Senão você olha e diz, não, ele é o pastor. Não, o pastor é só um. Todos nós somos ovelhas, e todos nós precisamos de ser guiados por esse Deus maravilhoso. Zacarias está em revelação dizendo, querido, que se nós clamarmos a chuva serôdia, ela viria. E a profecia diz que ela não viria somente como orvalho, mas ela viria como chuveiro. Interessante que nós estamos falando dessa água há quanto tempo, amado? Praticamente todos os cultos Deus tem nos visitado, falando desse tempo que está vindo. Mas quando nós olhamos à nossa volta, talvez você diga, pastor, parece que não tem sinal algum, mas por isso que é serôdia, por isso que é de Deus, por isso que vem de Deus, porque não haverá, querido, talvez nem um sinal de que vai chover, mas ela vai vir. Eu estava lendo o texto e dizendo, pai, eu me encaixo nessa verdade, tu és o meu pastor. Eu não me encaixo mais
naquilo que Zacarias está dizendo. Existe um povo que sonha em vão, existe um povo que pensa, mas as coisas não vão acontecer. Existe um povo que as coisas vão sim de mal a pior. Mas existe um povo que tem um pastor, que tem sim um Deus que cuida. Querido, eu e você somos muito diferentes do que o homem sem Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é muito diferente do ímpio, você é muito diferente do homem sem Deus. Zacarias está dizendo: que o Senhor, Ele diz: eu vou me voltar. Eu vou trazer de novo Jerusalém, mas eu vou me voltar para Ele. Eu virei. Do capítulo 9 fala dessa profecia de volta. E quando nós falamos de volta, nós estamos falando desse tempo onde Ele diz algo muito maravilhoso: o Senhor dos exércitos, Ele visitará o seu rebanho, o rebanho de Judá. E foi Ele mesmo, com o seu majestoso, como um majestoso cavalo, Ele vai te colocar no meio de uma peleja. E o verso 4 ele diz: dele virá a pedra de esquina, dele virá a estaca, e dele virá o arco de guerra. Pastor, do que fala a pedra de esquina? Aponta para Jesus. Você vai vencer, querido. É importante que essa palavra de profecia, que você vai pelejar como um cavalo majestoso no meio de uma guerra. Eu não vejo um cavalo majestoso aflito, eu vejo ele imponente, eu vejo ele sabendo que ele vai vencer, eu vejo ele pisando no adversário, eu vejo ele caminhando, querido, e de uma forma majestosa, como o texto diz, vencendo e vencendo e vencendo. Mas o Senhor diz logo em seguida que esse cavalo majestoso que peleja na batalha, ele tem 3 coisas que diferencia esse ser no meio dessa batalha. Primeiro ele fala: dele vem a pedra de esquina. Para quem aponta a pedra de esquina? Para Jesus. Não existe nada, absolutamente nada que eu possa começar sem ser por Ele. É por isso, querido, que Ele está dizendo: na tua vitória 3 coisas vão ser fundamentais. A pedra de esquina aponta para Ele. Jesus é a pedra de esquina. Se Ele não for verdade, eu acabei de citar, querido, movido pelo Espírito, se Ele não for a pedra de esquina nesse casamento, Ele não vai resistir. Estou falando de verdade, de ser pedra de esquina de verdade, onde ambos vão colocar, ainda que seja o primeiro tijolo novamente, e dizer: Pai, eu estou disposto a recomeçar, vamos recomeçar em Ti. Perdoa o que eu errei, o outro da mesma forma, em todas as áreas, igreja. Aquilo que eu magoei, aquilo que eu fiz. Que bom se o primeiro tijolo, querido, for colocado com as 2 mãos, a mão dela e a mão dele. Porque é isso que eu acabei de ver. Se esse projeto da tua vida for, querido, for o começo em Jesus, ele começa bem. Dele virá a pedra que você precisa, o começo. Ele é a pedra de esquina, Ele é o fundamento principal, Ele é o começo. É claro que Ele será o fim, mas numa analogia, eu preciso entender: esse projeto que eu estou começando precisa começar nele. Pastor, eu já errei muito na minha vida. Eu também, querido, mas todas as vezes que eu comecei nele, deu certo. Começa nele. Estou te fazendo um apelo, que dele vem a pedra de esquina. Começa nele, começa nele. Faz um apelo no irmão que está do teu lado. Começa nele, em nome de Jesus. Eu não sei como que você começou esse comércio, eu não sei como que você começou a sua vida profissional, eu não sei como que você começou esse relacionamento, mas em nome de Jesus eu faço um apelo: começa nele. Eu pensava esses dias, querido, uma coisa que me veio à mente agora, de quando nós apresentamos nossos filhos. Nós apresentamos a Deus, aquilo dentro de mim tem uma validade tão grande, querido. Todas as vezes que eu apresentei as minhas filhas, as 2 filhas, mas quando eu apresento também aqui diante de Deus, os filhos dos meus irmãos, aquilo tem uma preciosidade dentro, porque nós estamos de alguma forma dizendo: Deus, muito obrigado, porque Ele veio de Ti. E em seguida, querido, eu faço questão de ler para eles o que Provérbios diz a respeito de ensinar a criança no caminho que deve andar.
E não há nenhum dos pais que estiveram aqui, às vezes a mãe sozinho, os pais juntos, não há nenhum deles que não digam, não, eu vou fazer. Eu aceito. Mas quando eles saem daqui, querido, parece que aquilo foi como um batizado na igreja católica. Eu cumpri a minha missão, quando na verdade deveria ser o começo da missão. E se fazer Jesus a pedra principal, querido, está em tudo na nossa vida. Os filhos que Ele me deu, eu vou ensinar nele. A igreja que eu pertenço, eu não troquei de ministério, querido. Às vezes, saindo da igreja católica para estar na igreja evangélica, não, eu mudei de curso, eu mudei de vida. Por isso, nenhum Deus estranho pode ocupar lugar na minha casa mais. Nenhuma maneira de andar, querido, como eu andava antes, pode ocupar meu pensamento. É disso que a palavra está dizendo. Olha, aquele que de alguma forma ainda crê nesses deuses dos lares, por isso ele usa essa palavra diferente, terafins. Eu tentei buscar um título para ela, um significado para ela, não se tem. A palavra terafim, ela fala de deuses que as pessoas acreditam de uma forma meio que genérica, de deuses que as pessoas insistem em guardar na sua casa, em acreditar. O Senhor está dizendo, estes não terão seus sonhos realizados, mas aquele que crê em mim, eu serei pastor para você. E você vai caminhar nessa batalha. Ai, querido, eu vejo você caminhando nessa batalha. Querido, você está caminhando com delicadeza, você está caminhando com majestade, você está representando o teu Senhor. Não é alguém afoito, desesperado, não, quem sabe que vai vencer, caminha diferente. Diga para o teu irmão, quem sabe que vai vencer, caminha diferente. Quem é que caminha com cabeça curvada? Quem é que caminha chorando? Querido, aquele que às vezes sabe que vai perder, mas aquele que sabe que vai vencer, ele é como um cavalo majestoso no dia da peleja. Ele tem cabeça levantada, ele é ereto, ele anda em todo e qualquer lugar, querido, parece que não tem problema, embora tenha. Mas por que faz essa pessoa caminhar diferente? Porque tem a verdade de Deus dentro dele e dentro dela. Eu encontro muitas pessoas durante o dia, muitas. Meu trabalho me leva a isso, de encontrar pessoas. Querido, e é muito fácil encontrar todos os dias pessoas caminhando caídas. Não é difícil encontrar nas nossas ruas, não é difícil encontrar na nossa cidade, não é difícil encontrar em lares pessoas que estão cabisbaixas. E pasme, não é difícil encontrar crente, às vezes membros da comunidade cabisbaixos. Pastor, mas é uma peleja, mas tem um Deus no centro. Pastor, é muito difícil, mas você vai vencer. Pastor, é que você não sabe o que eu estou vivendo. Você também não sabe, nós não vamos trocar tragédia. E nem palavra de lamento. Porque se eu estou olhando para ele, querido, eu fico muito mais convencido de que a cerúdia virá, e ela virá como um chuveiro. Não é pouca água não, querido. Diga para o teu irmão, não é pouca água não, querido. Vai vir muita água. Diga para ele, diga para ela, vai vir muita água. Vai vir muita água. Mas se ele for a pedra principal, dele vem a pedra principal, dele também vem a estaca. De que fala a estaca? A estaca fala de nós, em quem nós temos nos apoiado. A estaca, querido, para o povo de Israel, falava de sustentação. Em que eu tenho me sustentado? Eles armavam tenda a todo momento. O próprio tabernáculo era amarrado como uma tenda. E as estacas, querido, quando elas estavam bem fincadas, é ali que a corda do tabernáculo se amarrava. É ali que a casa dele se amarrava. Era ali, querido, que a cobertura que estava sobre ele se amarrava. As estacas bem fincadas, na maioria dos textos bíblicos, vão falar de mim e de você, da sustentação que nós temos
Onde é que está a nossa sustentação? A estaca, querido, ela é mencionada até mesmo com relação à igreja. Quando Isaías diz: alarga as tuas tendas e finca bem as tuas estacas. As estacas são tuas. As estacas são... Amém. Você falou minha? É minha mesmo. Ou é do meu irmão? É tua mesmo. As estacas falam daquilo que nós usamos como sustentação. Ele é o começo de tudo, ele é a pedra principal. Mas dele também vêm as estacas. Onde é que você tem se sustentado? Onde é que você tem amarrado, querido, a tua confiança? Onde é, querido, que você tem apoiado as suas forças? Onde é que você tem colocado essa tenda sobre a sua casa? Pastor, tudo vai cair. Não, as minhas estacas estão bem afincadas. Pastor, vai acabar. Não, não vai acabar. Porque ainda que venha a tempestade, ele está no meio da tempestade. E as minhas estacas estão sólidas. É por isso que nós fazemos, querido, conferências, apelos, palavras de profecia, em todas as áreas, em todas as idades, em todos os ministérios que envolvem pessoas nessa igreja. De alguma maneira, querido, todos aqueles que são usados por Deus neste lugar, eles estão ensinando a igreja a amarrar direito a sua sustentação. A dizer para esse homem: homem, finca bem essa estaca, não dá brecha, meu irmão. Porque às vezes a área que você pensa que não está sendo atingida, está sendo atingida pela tua falta de zelo, pela tua falta de responsabilidade. Não se engane, homem. A nossa casa, Deus confiou a nós. Se algo vai mal dentro da nossa casa, você precisa orar. Você precisa ver de que forma você bateu essas estacas, como você amarrou essa corda. Porque dependendo da tua negligência, tua esposa está sendo atingida, e ela não está sendo a esposa que você sonha, porque você não amarrou direito. Você precisa assumir isso. As estacas falam de todos nós, em que nós estamos nos agarrando, no que nós estamos realmente confiando. Porque dele vem essa estaca. Mas há uma responsabilidade sobre homens dessa igreja, e eu estou falando com você em voz de profecia. Há homens negligentes aqui dentro, me perdoe a expressão forte, procurando culpados quando culpados somos nós. Não espere a sua esposa pegar uma marreta e enfincar essa estaca. Não espere, homem, você brincar com esse martelo na mão, porque a estaca tem que ser enfincada, e bem enfincada, para proteger todos os seus filhos e toda a sua casa. Sobre nós está a responsabilidade de enfincar as estacas. Homem, se você está aqui, levante a sua mão, porque eu estou falando com você em voz profética. Pare de brincar com esse martelo e finque bem as suas estacas, porque toda a tua casa, ela vai exercer, querido, a estaca bem fincada, proteção ou negligência. Sobre nós está a responsabilidade. Aliás, está sobre toda a igreja. Mas o que Deus me mostra, eu tenho que te falar. Urgente, firma essa estaca. Dele vem a pedra, dele vem a estaca, e dele vem o arco. O arco fala de quê? O arco fala do dia da vitória. O arco é que despedaça o inimigo. A flecha é que abate o adversário. Todas as vezes que você lê o arco de guerra, fala do dia da peleja. O Senhor é a pedra principal, a estaca está protegendo nossa casa, e o arco vai te dar a vitória. Querido, a pedra principal, ela está sobre a nossa vida, diz amém. A estaca está bem fincada. Ai, pastor, me deu até a vontade de sair lá fora da tenda e ver se está mesmo. Vai lá e já vai com o martelo na mão. Mas o arco fala do dia da peleja. Muitos aqui estão atravessando o momento da peleja. Eu entrei aqui hoje, querido, a primeira visão que eu tive
arcos e flechas nas mãos, esperando o anúncio do dia da peleja. E quando esse dia acontecer, a profecia está dizendo: você vai abater o teu adversário, você vai esmagar o teu adversário, e você vai abater, querido, aqueles que andam de cavalo dizendo que já ganharam. Os teus inimigos serão abatidos. Amada, em nome de Jesus, os teus inimigos serão abatidos. Diga para a pessoa que está do teu lado: o teu inimigo será abatido. Aleluia. Seja prudente, querido. E eu já vou te avisando: não aponta esse arco para pessoas, porque o teu inimigo não é pessoas. Quando nós vemos uma palavra como essa, alguns já pensam: ai, mas agora eu estou com o arco na mão e eu vou atirar. Teu inimigo não é uma pessoa. Aliás, querido, às vezes aqueles que nós pensamos ser o nosso adversário, Deus planejou, querido, de lá na frente ser o teu maior ajudador. Você já viu essa história? Muitas vezes. Que as pessoas pensam de colocar rivalidade, de tentar separar. E o inimigo usa pessoas e ele mesmo faz isso. Porque muitas vezes o plano de Deus, querido, é que se você só vai vencer ao lado dessa pessoa. Você só vai vencer ao lado dessa pessoa. Pastor, mas a vitória não é individual? É, mas quando Deus quer que algumas vitórias só aconteçam ao lado dessa pessoa, é assim que vai ser. Você vai vencer ao lado dessa pessoa. Você vai vencer ao lado dessa pessoa. Querido, você sabe que tem vitória que nós vamos viver junto? Que é por isso que Deus nos colocou junto. Eu tenho certeza de que algumas vitórias eu vou viver ao seu lado. Você também, querido? Diga para o teu irmão que está aí do teu lado: algumas vitórias eu só vou viver se eu tiver ao seu lado. Você está dizendo para quem, querido? Para a parede? Tem alguns que estão olhando para mim dizendo isso. Se não for para repetir porque está do lado, não repete. Então você diz para ele, olhando para ele, olhando para ela: você só vai vencer algumas vitórias se, como igreja, eu estiver ao seu lado. Aleluia. Ai, pastor, você me faz dizer cada coisa. Eu não faço nada. Foi o Espírito Santo que fez você sentado lá desse abençoado, que você diz: hoje eu só vou ouvir, só vou escutar e não vou dizer nada. E ele está mandando dizer: só vou vencer se eu estiver ao seu lado. Eu tenho certeza em Deus que algumas vitórias eu viverei ao seu lado. É por isso que Deus nos uniu. É por isso que Ele tem falado: anda junto. Você sabe que o lobo, querido, na matilha, quando ele ataca geralmente o que está desgarrado. Estuda isso para ver. É um desses programas de animais que eu gosto de assistir. O lobo geralmente ataca o que está desgarrado do rebanho. Aí anda junto, viu, querido? Anda junto com os seus, anda junto com a sua família, anda junto com a igreja. Olha, querido, no mesmo passo. Anda junto. A profecia é clara para Jerusalém, a profecia é clara para nós. Se Ele estiver junto, eu vou fazer de um povo diferente. Eu vou fazer desse meu povo, não como povo que anda sem pastor, porque estes sonharão em vão. Mas o meu povo vai sonhar e vai viver. Vai sonhar e vai viver. Pastor, quanta certeza você tem que vai viver esse sonho? Mas toda. Hoje de manhã, deixa eu contar para você, estava numa reunião de quase 3 horas, falando do templo, com o arquiteto que está, eu, a Juliana, e o arquiteto que está, o João, que está trabalhando no templo, porque eu quero mostrar para você ainda esse ano. Quero fazer uma reunião agora, dia 30, com a liderança, enfim, estamos sonhando. Querido, olhando tudo aqui, está ficando maravilhoso. Pastor, mas veio algum momento do preço? Nenhum momento. Porque às vezes o preço quer abater, né, querido, o sonho. Mas quanto custa? Custa, então deixa de sonhar. Não, eu vou sonhar. O
Deus que deu o sonho, querido, Ele é poderoso. Ele tem uma maneira especial de trazer à existência o que parecia impossível. Você está falando de quê? Estou falando de tudo. Você está aqui, querido, é trazer à existência um grande milagre. Não é? Você está aqui numa quinta-feira à noite, numa igreja evangélica, é trazer à existência um grande milagre. E Ele fará, querido, grandes coisas. Ele mesmo está dizendo. Eu vou ler os últimos 2 versículos para terminar. E eu fortalecerei a casa de Judá, e eu salvarei a casa de José, e eu vou tornar a plantar você. Ai, diz amém para isso, querido. Eu vou tornar a plantar você, porque eu tive piedade de você. E serão como se não tivesse rejeitado. Vai ser como o começo, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. Querido, isso é tudo no meio de uma batalha. Eu vou te ouvir. Os de Efraim serão como um valente. O seu coração vai se alegrar. Diz amém. Profetiza na vida do seu irmão. O seu coração vai se alegrar, filho, em nome de Jesus. Como alguém que pelo vinho ficou alegre, seus filhos também vão ver. Diga para o teu irmão, querido, os nossos filhos também vão ver a nossa alegria. Aleluia, os nossos filhos vão ver a nossa alegria. E a Bíblia diz, querido, olha como alcança a decisão de um pai, de uma mãe, alcança toda a casa. E os nossos filhos verão, e eles também se alegrarão, e o coração se regozijará no Senhor. É o tempo que está vindo. O que você falou? O tempo que está vindo. Quando tudo parece impossível, é o ambiente propício para milagre. Dele é a pedra principal, dele é a estaca, dele é o arco de guerra. Diga: dele vem a pedra principal, dele vem a estaca, dele vem o arco de guerra. Quando tudo vem dele, qual é a chance de perder, pastor? Responde você. Qual é a chance de você perder? Estou vendo você vencer, querido. Estou vendo você vencer. Essa chuva está vindo, essa chuva está vindo, essa chuva está vindo. Diga para o teu irmão, essa chuva está vindo. Querido, diante da situação que você está vivendo, pastor, você vai falar de pedra? Você vai falar, querido, dessas coisas que no mundo visível eu não consigo enxergar? Você vai falar de arco? Você vai falar de flecha? Querido, é dessas coisas que Deus está falando para falar com você. Porque como o louvor que nós acabamos de louvar, ele diz, nós lutamos com as armas da fé, querido. Você vai falar de estaca? É disso que ele está mandando falar, querido. Eu não vim aqui falar de dinheiro. Isso é coisa humana. Eu não vim falar aqui, querido, que eu conheço alguém muito importante, que é para você ir lá humanamente falando. Eu vim falar do rei que não passa. Porque reis eles vão e vêm, governos eles passam, mas o Senhor é eterno. De 4 em 4 anos, querido, está se escolhendo governos, não é assim na terra? E todo aquele poder, toda aquela pompa, querido, daqueles que acham que tem o poder, de todos aqueles que estão à volta, achando que tem poder também, isso passa. E eles ficam mais perdidos do que eles eram antes. Mas o poder que está estabelecido sobre a tua vida, querido, te faz andar majestoso, como um cavalo no meio da peleja. É Deus te honrando, meu irmão. É Deus te fazendo prosperar. E não vai ser de 4 em 4 anos, não. Querido, você vai viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus, e vai morar eternamente no céu, porque Deus sabe honrar os seus, e esse é o tempo de honra. Amém, querido? Mas é extremamente importante fazer dele a pedra principal desde o início. Amarra essa tenda bem forte, viu, homem de Deus?
Eu vou falar de novo com você, homem. Amarra essa corda. Dá exemplo para os seus filhos. E você terá a honra da tua mulher. Amarra bem essa corda. Enfinca bem essa estaca. Isso é para todos? É claro que é para todos. Mas nessa noite, em especial, é para você, homem. Dá exemplo de mudança. Dá exemplo de perdão. Dá exemplo de provisão. Dá exemplo de amor. Dá exemplo de um servo mudado e transformado. Nós não estamos em guerra dentro da nossa casa, mas nós temos que anunciar a paz. Em nome de Jesus. Sobre todos está essa palavra de sermos estacas bem fincadas. Mas sobre os homens está uma responsabilidade diferente, que eu estou discernindo no meu espírito, porque ele acabou de falar agora. Em nome de Jesus.